um espírito maligno que as pessoas falam por aí, que os falsos profetas ensinam por aí. Não, devorador aqui, pragas, são pragas de gafanhotos. Sim. Deus, Ele envia essas pragas se o povo não obedecer a Ele. Como a gente verifica aqui em Deuteronômio capítulo 28, vamos lá, capítulo 28, para você entender que é Deus que envia essas pragas, né? Não é nenhum devorador que vai vir, que é um espírito maligno que vai devorar essas coisas se você não trouxer o dízimo. Presta atenção. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja bem, o 38. Né? Vamos pular lá para o 38, porque é grande. É muito grande o texto, mas para você entender, né, com relação ao que nós estamos lendo lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11, veja só, pula para o 38. Deuteronômio 28, 38. Lançarás muitas sementes ao campo de tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos as devorarão. Olha aqui. É Deus que envia. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes as comerão. No 40. Em todos os seus limites terás oliveiras, porém nem te poderás ungir com azeite, porquanto as tuas azeitonas cairão antes de amadurecerem. Né? No 41, gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque estrangeiros os levarão para servirem no cativeiro. No 42, enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as árvores e plantações da tua terra. Viu? Deus, ele faz a aliança com o povo de Israel, promete bênçãos e também maldições se o povo transgredir as suas leis, como dito aqui no versículo 15 de Deuteronômio capítulo 28. Então, nós aprendemos através das Escrituras que Malaquias capítulo 3, versículo 10, versículo 11, não está relacionado à sua vida cotidiana, né? O devorador nada mais e nada menos do que gafanhotos. Gafanhotos que Deus envia na colheita, pragas, por causa da desobediência do povo que estava obrigado a seguir as suas leis, que no caso é o povo de Israel. Né? Hoje um cristão é obrigado a trazer dízimos na casa do tesouro? Não. Por quê? Porque a casa do tesouro não é a casa de Deus. E essas igrejas que tem por aí nunca foram a casa de Deus, a verdadeira casa de Deus. A verdadeira casa de Deus, que um dia foi chamada pelo nome de Deus, que Deus permitiu que fosse chamada pelo seu nome, está lá em Jerusalém. O local onde ela foi construída está lá, mas ela não está mais lá porque ela foi destruída. Ué, mas Deus permitiu com que a casa dele fosse destruída? Sim, permitiu. A casa de Deus foi destruída 2 vezes. Sim, 2 vezes ela foi construída, ela foi destruída, ela foi construída e destruída. 2 vezes ela foi construída e 2 vezes ela foi destruída. E tá para acontecer dela ser reedificada pela 3ª vez. Isso pelo anticristo. Mas é lá em Jerusalém, lá onde fica o famoso Muro das Lamentações, onde o povo de Israel fica idolatrando aquele muro até hoje, fica lá de frente para aquele muro lá, sonhando com que o templo seja reedificado. Está lá, povo de Israel.
Tá lá os judeus de frente para o muro e fazendo orações de frente para um muro, né? O que acontece? Lamentando a destruição daquele templo, que um dia foi templo, mas que foi permitido por Deus de ser destruído. Essas igrejas que existem hoje por aí são apenas locais dedicados, né, para reunião e adoração a Deus, para as pessoas se reunirem e adorar a Deus. Mas não é a casa de Deus, nunca foi, porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele habita no seu templo, lá nos céus, e aqui no seu templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Nós fomos comprados por Jesus Cristo, não para viver segundo a lei de Moisés, mas segundo a lei de Cristo. Nós não estamos mais obrigados a guardar as leis de Moisés, né? Como diz aqui em Malaquias 3, versículo 10. E hoje, né, muitos falsos profetas seguem essas leis, obrigam as pessoas a seguirem e ainda erram por não conhecer a palavra de Deus, faz o povo errar e consideram, né, esse dízimo como corbã. Com a mesma força que o corbã tinha naquela época, o corbã era um voto, um voto inviolável. Você não podia violar esse voto. Se você, por exemplo, jurasse que a sua casa é corbã, é oferta ao Senhor, você não podia voltar atrás e nem violar isso. Você não podia requerer a sua casa de volta. A sua casa teria que ser entregue, você faria um documento, um papel, por escrito, e não poderia voltar atrás por causa disso. Por causa que você disse que era corbã. E hoje, muitos pastores, né, eles consideram o dízimo como corbã. Por quê? Porque o corbã é inviolável, né? E você não pode violar a oferta de corbã. E a mesma coisa é o dízimo. Muitos ensinam que se alguém precisar de alguma coisa na sua casa e você tiver separado o dinheiro do dízimo, você não pode mexer no dízimo para poder resolver aquele problema que está acontecendo naquela ocasião. E isso é errado. É errado por quê? Porque você está querendo, na verdade, fazer do dízimo um voto de corbã, quando na verdade o dízimo nunca foi corbã e nunca foi obrigação do cristão seguir. Por quê? Porque a aliança que Deus fez, incluindo o dízimo, a aliança que Deus fez, a nação, o povo escolhido por Deus, obrigado a seguir as leis dele, com relação a dízimo, se chamava povo de Israel. Hoje o povo de Israel não está mais debaixo também dessa lei, mas muitos querem viver debaixo da lei de Moisés. Estão rejeitando o quê? A graça de Cristo. Cristo, ele nos libertou, igreja. Lá em Gálatas capítulo 5, vamos lá em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, nós aprendemos que Cristo, ele nos libertou. E muitos não querem essa libertação. Muitos, né, não querem que Jesus os liberte. Porque nós éramos escravos. Jesus, ele nos liberta para ser chamados de filhos. Conhecereis a verdade vos libertará. O que você quer ser? Escravo ou filho? Se você perguntar para todo mundo, fazer essa pergunta para todo mundo vai responder a mesma coisa. Não, eu quero ser filho. Mas não querem seguir a Jesus, querem ser filhos, estando debaixo da lei de Moisés. Diz assim: